Pessoal, não tem jeito. Mais uma vez nós temos o temor do risco fiscal batendo e batendo pesado nas ações e o Ibov agora chega na casa dos 125 mil pontos. Seria esse o momento de você procurar maior segurança junto à renda fixa? Está entregando aqui IPCA mais 7,3%. Ou melhor, continuar consolidando a estratégia do investimento em ações a longo prazo. Para responder essas questões, eu vou trazer para vocês uma seleção de temas importantes que vão mostrar que muitas ações com excelentes fundamentos estão sendo negociadas a preço de banana. Agora é o momento para quem olha para a renda previdenciária a longo prazo. Então, diante do risco fiscal, quais são as ações mais defensivas para o cenário atual? Segundo ponto, Sanepar, gatilhos que fazem a ação decolar. Será que a Sanepar ainda estaria de graça frente àquilo que ela pode entregar a médio e longo prazo? Terceiro ponto, Itaúsa chegou no fundo do poço. Vamos fazer algumas projeções para tentar entender se valeria a pena trazer essa ação para a nossa carteira de investimentos. Quarto ponto, CPFL Energia, empresa boa, barata, paga muitos dividendos. Vamos tentar olhar se ela poderia ser uma elétrica bem defensiva para o cenário atual. Quinto ponto, o Unifique é a mega oportunidade da bolsa agora no final do ano de 2024. A empresa vem sendo negociada a R$ 3,50, uma small cap entregando excelentes resultados. E tudo isso eu vou abordar detalhadamente com vocês. A minha obrigação é que você saia desse vídeo sem dúvidas a respeito da análise de ativos, das melhores escolhas para sua alocação de capital. E em contrapartida, eu peço que você me dê uma moral, deixe para mim seu comentário, isso é muito importante para nós. Se inscreva para fazer parte também da nossa comunidade. Bora pro vídeo. Pessoal, quase sempre a gente evita falar de política aqui no canal, mas algumas vezes se torna inevitável. Então nós temos aí um pacote fiscal que não agradou boa parcela do mercado e ainda agora alguns entraves na aprovação desse pacote de corte de gastos. E aí não tem jeito, o mercado ele vai reagir e vai reagir muito mal. Nós temos agora o dólar sendo cotado a R$ 6,09 e inevitavelmente o prêmio de risco vem batendo e batendo forte na dívida pública. Nós temos agora o IPCA mais 7,3%, um prêmio de risco gigantesco. Nós temos também o pré-fixado batendo a 13,84%. Então tudo isso mostra que o mercado vem enxergando muito mais risco na condução dessa política fiscal. E todo esse cenário de incerteza vem batendo e batendo pesado no Ibov, que agora chega na casa dos 125 mil pontos, mostrando mais uma vez uma reação bastante negativa por parte do mercado. E você que está começando nos investimentos agora deve estar se perguntando, será que esse é realmente o melhor momento para começar a montar participação em boas empresas diante de um cenário tão turbulento? Bom, é importante destacar que da mesma forma que nós temos um prêmio de risco muito interessante junto aos títulos públicos, nós temos também um excelente potencial de desconto nos ativos de renda variável. Veja que nós temos aqui o PL projetado para os próximos 12 meses, ou seja, o preço-lucro de toda a bolsa, né? Pegando o lucro projetado das empresas para o ano de 2025 e dividindo pelo preço atual das empresas. Isso nos dá um certo potencial de desconto frente ao valor intrínseco. Então, quanto menor esse indicador, maior é o desconto nesses ativos. Vejam que esse PL projetado vem tocando a casa de 7,7 vezes. Essa é uma projeção feita pelos economistas do BTG Pactual, o que nos mostra um patamar de desconto bem próximo da crise política e econômica de 2016. E através de vários estudos, eu mostrei para vocês aqui que em 2016 foi um dos melhores anos para se aportar em bolsa de valores, porque a retomada do mercado ela acabou trazendo uma rentabilidade explosiva para os investidores que confiaram na estratégia e continuaram montando participação em boas ações. Vejam que mesmo se a gente excluir desse indicador a Petrobras e a Vale, ainda assim nós temos um PL projetado de 8,7 vezes. E principalmente quando a gente olha para o índice de small caps, isso nos traz um potencial de desconto ainda maior, né? Então empresas de menor capitalização elas sofrem muito mais o impacto da volatilidade do mercado. Isso acaba trazendo um excelente potencial de desconto. Atualmente o índice de small caps vem sendo negociado a um PL de 7,6 para o ano de 2025. Agora vai uma dica importante. Diante de um cenário de grande incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer em 2025 de fato, se haverá ainda um descontrole da inflação, uma elevação da taxa básica de juros. Em um cenário assim bem turbulento, você tem que dar prioridade para setores mais resilientes, sólidos, que vão sofrer pouco impacto dos ciclos de mercado, como é o caso do setor elétrico, utilities de uma forma geral, o setor de saneamento, o setor de seguros e o setor financeiro, né? Principalmente os bancos que atualmente se encontram com excelente potencial de desconto. E para começo de conversa eu quero falar um pouco sobre a Sanepar. Sanepar foi uma ação que disparou no último mês, galera. Não é brincadeira, a ação chegou a ser negociada por R$ 5,23 lá em meados de novembro e agora vem sendo negociada a R$ 6,20. Vejam que apesar de toda essa alta recente, a empresa ainda vem sendo negociada abaixo do seu patrimônio líquido com um P sobre VP em 0,92 e um PL de 6,2 vezes. Mas o que é que fez de fato a Sanepar disparar tanto assim nos últimos 30 dias?
Bom, pessoal, então aqui nós temos dois grandes gatilhos para as ações da Sanepar. Um de curto prazo e mais imediato seriam o recebimento dos precatórios. Então a Sanepar pode estar prestes a receber 4 bilhões de reais, o equivalente a 44% do atual valor de mercado da empresa, né? Então imagina 4 bi entrando no caixa da empresa, como isso pode impactar o valuation, né? Mostrando que a empresa está muito mais descontada do que de fato pode parecer. O segundo gatilho, e esse é um pouco mais incerto, seriam discussões a respeito da possível privatização da Sanepar. Então vocês sabem que é uma característica natural que quando uma empresa é privatizada, ela tende a ganhar um pouco mais de eficiência, reduzindo ali o quadro de colaboradores, reduzindo os ativos que não geram de fato valor para a empresa, enxugando toda a estrutura, e isso acaba se desdobrando em margens bastante elevadas. Porém, é importante frisar que o estado do Paraná já vem realizando uma boa gestão, entregando aqui uma margem líquida elevada para o setor de 22,1% e um ROI de 14,7%. Mas de qualquer forma, o mercado tende a precificar muito bem empresas recentemente privatizadas. Nós vimos isso acontecer tanto com a Eletrobras quanto com a Sabesp, e pode ser que isso também venha a ocorrer com a Sanepar, porém esse gatilho da privatização é muito mais incerto. Agora, apesar desses grandes gatilhos de curto prazo, eu considero que a Sanepar andou muito nos últimos 30 dias, né? Então, uma alta aqui de 23,5% e o mercado é extremamente reativo no curto prazo. Eu esperaria pelo menos uma correção aí abaixo de 5,50 para reforçar ainda mais a posição. Eu não sei se ela volta nesse preço, mas é importante destacar que foi uma das ações mais ventiladas aqui no canal nos últimos 6 meses, né? Inclusive, eu trouxe no mês passado uma análise comparativa entre Sanepar e Copasa, exclusiva para membros, mostrando todos os pontos e explicando por que a Sanepar estaria muito mais descontada naquele contexto, né? Então isso mostra mais uma vez o grau de assertividade aqui do canal. Outra empresa com elevado padrão de qualidade que começa a chegar num ponto interessante para aportes são as ações da Itaúsa, né? Então vejam que a Itaúsa atualmente vem sendo negociada a R$ 9,30. É claro que aqui existe um pequeno ajuste da bonificação de 5% realizada essa semana, mas ainda assim, quando a gente pega aqui os indicadores de valuation, nós temos uma empresa com portfólio premium negociada a um PL de 7 vezes e um P sobre VP de 1,1 vez. Dá para falar que o valuation se encontra parcialmente descontado. A empresa entregou um yield de 7% nos últimos 12 meses e vem entregando um ROI de quase 17% e um ROIC de 14,5%, e com um excelente histórico de remuneração aos seus investidores. Então a Itaúsa ela vai realizando uma bonificação, recompra de ações, dividendos, e no final das contas isso acaba se transformando em uma bola de neve para o investidor que permanece comprado na ação, reinvestindo os proventos durante a fase de acumulação patrimonial. E no caso da Itaúsa nós temos também alguns gatilhos de médio e longo prazo. Então, se a reforma fiscal passar como está, isso reduzirá a ineficiência fiscal da holding, né? Reduzindo também o seu desconto holding. Então, alguns analistas projetam a redução de 4 a 6% aqui no desconto holding, o que já geraria um upside potencial na cotação do ativo. Outro ponto importante é que a Egea, que é uma das maiores empresas de saneamento privada hoje no Brasil, ela pretende sim abrir capital no próximo bull market. Então isso vai também causar um impacto positivo no patrimônio líquido da Itaúsa, né? Então você compra agora uma empresa que tem um portfólio premium com desconto relativamente interessante e uma empresa que também tem alguns gatilhos de valorização a longo prazo. Lembrando que dos 4 grandes bancos, o único banco que está 100% redondo é o Banco Itaú, né? Então quando você pega o Santander, o Bradesco ou o Banco do Brasil, todos eles têm alguma coisinha para você analisar mais a fundo. Já o Itaú não, né? Ele está perfeitamente redondo, é um banco que não vai dar dor de cabeça, independente do cenário que a gente passar no ano de 2025. Fazendo uma projeção simplificada dos lucros e dividendos da Itaúsa para o ano que vem, nós temos um ROI estimado de 17,5% e um lucro por ação projetado de R$ 1,42. Vejam que no dia de hoje a empresa vem negociada a um PL de 7,3 vezes para 2025 e caso ela realize um payout de 70%, nós temos aqui a expectativa de 99 centavos por ação, então um yield superior a 10% para quem compra nos preços atuais. Agora, quando a gente fala de setor seguro e resiliente, praticamente anticrise, não pode deixar de fora o setor elétrico. E dentro do setor elétrico, hoje uma das empresas mais redondas em termos operacionais e financeiros são aqui as ações da CPFL Energia, né? Uma empresa bem redondinha, ela atua majoritariamente no segmento de distribuição, mas ela também tem um EBITDA diversificado, né? Bem balanceado por subsetor.
setor, com 3,7 bilhões vindo da geração e 1,1 bi do segmento de transmissão. No final do ano passado, a empresa arrematou um mega leilão de transmissão e ela vem trabalhando na construção dessas torres. E tudo indica que a empresa vai elevar o capex ao longo do ano de 2025, 26 e 27. Mais de 28 em diante, a gente vê uma queda gradual nesse capex e isso abre muito mais espaço para um crescimento de dividendos. Apesar de que, nos preços atuais, a empresa já vem entregando um dividend yield interessante. Estamos falando de um yield de 8,6%, que não é nada mal, então isso aqui já ajuda muito o investidor durante esse cenário caótico, de instabilidade, de queda na bolsa, a reforçar a posição comprando justamente as melhores ações com maior desconto potencial frente ao valor intrínseco. Então está aqui uma das grandes vantagens das ações de dividendos, Então elas vão enchendo o seu caixa justamente na baixa do mercado e você vai comprando ainda mais ações a preços muito descontados. Hoje nós temos a CPFL Energia trabalhando a um PL de 6,7 vezes, um P sobre VP de 1,72. Não dá para falar que é uma empresa que estaria muito cara, já que a empresa ela vem crescendo lucros há mais de 6 anos e trabalhando também com um ROI de 25,5%, um dos maiores retornos sobre o patrimônio líquido do setor elétrico hoje. Em termos de endividamento, a empresa está com a alavancagem relativamente tranquila, com dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes, o que é um padrão de alavancagem bem tranquilo para o setor elétrico, que tem receitas um pouco mais previsíveis. Isso pode permitir aí um payout na casa dos 50%. Em termos de projeções de lucros e dividendos da CPFL Energia para o ano que vem, nós temos um PL estimado de 6,5 vezes e um lucro por ação de R$ 5,03. Caso a empresa realize um payout de 50%, nós temos aqui 2,52 por ação, um dividend yield de 7,6%, o que não é um dividendo ruim quando você considera uma empresa que continua reinvestindo nas suas próprias operações para continuar crescendo a médio prazo. Então o ideal é você casar uma empresa que tem boas perspectivas de crescimento ainda com uma empresa que ainda gera bons dividendos. Então casando esses dois fatores, isso ajuda bastante o acúmulo patrimonial a médio e longo prazo. Por fim, será que a Unifique é uma mega oportunidade na bolsa agora no final de 2024? Galera, não é brincadeira, essa ação chegou a ser negociada quase a R$4 bem em novembro de 2024 e agora depois de um mês ela acumula uma queda de mais de 11%, sendo negociada agora a R$3,50. Primeiro ponto para a gente entender é que estamos falando aqui de uma small cap com valor de mercado de apenas 1,2 bilhões de reais. Então a empresa tão pequenininha assim, entregando crescimento de lucros a médio e longo prazo, pode crescer bastante na perpetuidade. Então quando você compra uma small cap, a sua chance de multiplicar patrimônio é maior do que quando você compra uma blue chip, uma empresa que já está consolidada, que tem uma baixa perspectiva de crescimento. Então esse aqui é um dos fatores que chamam a atenção quando a gente fala de small caps. Outro ponto interessante é que quando a gente olha aqui para os indicadores operacionais, financeiros, de rentabilidade e eficiência, nós temos uma empresa entregando um ROI de 23%, um ROIC de 12,4%, entregando uma margem líquida muito interessante, uma margem líquida de 27%. Salvo engano, no último trimestre ela entregou 18% de margem líquida, o que também é uma margem bastante generosa. Hoje a empresa trabalha sem dívidas, então ela não vai sofrer tanto num cenário de elevação da taxa básica de juros. Outro ponto importante é que quando a gente olha para os indicadores de valuation, nós temos uma empresa negociada a um PL de 4,7 vezes, então um desconto bastante interessante aqui, um P sobre VP de 1,09, então me parece que sim, que a Unifique ela poderia estar muito descontada, principalmente quando você considera as características de crescimento da empresa. Então a gente pega aqui o resultado da empresa, um crescimento consistente tanto da receita líquida quanto do lucro bruto crescendo aqui 24%, uma margem bruta gigantesca de 50%, que mostra que as operações da empresa são eficientes e lucrativas, e um lucro líquido que cresceu 13,3% na comparação ano versus ano. Isso com a empresa implementando bastante CAPEX, lembrando que sendo uma empresa de crescimento, ela vai pegar boa parte dos lucros para reinvestir nas próprias operações, E isso é melhor para o investidor porque vai gerar crescimento tanto da cotação quanto dos dividendos a longo prazo. E quando a gente fala de dividendos, a Unifique entregou 6% de yield na cotação atual, considerando que ela pagou nos últimos 12 meses. Então me parece uma empresa descontada, com boas perspectivas de crescimento e assim uma small cap interessante em um setor defensivo para a carteira do investidor de longo prazo. Por fim, para você que ficou até aqui, uma dica muito importante. Vejam que os 50 melhores dias e os 50 piores dias dos últimos 20 anos, eles ficaram agrupados justamente no cenário de maior volatilidade, em 2008
e em 2020 com a crise do coronavírus. Então, justamente no meio da turbulência, da volatilidade, é que você consegue de fato realizar as melhores oportunidades, inclusive capturando as maiores janelas de alta, né, que é a saída da crise. É importante permanecer comprado porque a gente não sabe quando esses dias irão acontecer, né? Então, nesse estudo da Economática, ela mostra que o investidor que perdeu os 10 melhores dias de 2020 a 2024, ele sacrificou 50% da sua rentabilidade, né? Então, o mantra do mercado, do investidor de longo prazo, é permanecer comprado em bons ativos, né? Eu sei que a volatilidade muitas vezes incomoda o investidor iniciante, mas fecha o home broker e foco no fundamento das empresas, nos resultados. Se os resultados vão crescendo, não tem por que você vender uma ação, né? Então, a gente está bastante satisfeito com o resultado da nossa carteira. Inclusive, vamos pegar todo o dividendo recebido agora em dezembro para fazer um grande aporte em janeiro aqui na carteira pública. Provavelmente vamos comprar BR Partners, mas vou decidir até lá e trago para vocês. Agora, se você gosta da nossa didática, quer ter um acompanhamento mais próximo do mercado, quase uma mentoria que a gente realiza diariamente lá no nosso clube de membros no WhatsApp, venha assinar esse canal por apenas R$ 4,99 e você terá acesso a discussões que vão enriquecer bastante a sua tomada de decisão, com percepção de pessoas que já têm mais experiência de mercado para poder te assessorar da melhor forma possível, além de análises exclusivas que eu trago diariamente no grupo e também vídeos todos os finais de semana. Então, as principais análises eu guardo, é claro, para o pessoal que tem incentivado o nosso projeto a crescer, assinando o canal apenas R$ 4,99 para evitar grandes erros com seus investimentos. Fica aí o convite para você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.